Boa tarde, meus irmãos, boa tarde, família, boa tarde, meus amigos, boa tarde para você que está no campo, para você que está na cidade, na roça, na fazenda, no ônibus, onde quer que você esteja. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua família e que você tenha um restante de tarde muito abençoado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que as mais ricas bênçãos desçam sobre você neste momento e prepare o seu coração, porque Deus tem uma palavra boa para você hoje. Uma palavra de fé, uma palavra de amor, uma palavra de esperança, aonde Ele vai estar abençoando você. Vamos começar essa semana bem na presença de Deus, colocando todas as nossas dores, problemas, dificuldades, aflições, alegria, colocando tudo nas mãos do nosso Senhor. Então eu quero convidar você, vamos estar compartilhando nossa live desta semana, para nós atingirmos muitas pessoas que sofrem, muitas pessoas que padecem, muitas pessoas que precisam de uma palavra amiga. Pois eu sou a pastora Marisa da igreja Amar e Servir. E que você possa, neste momento, desprender de toda e qualquer tribulação, distração, e se envolver agora nesse momento único, nesse momento de fé, de amor e de esperança. Tá bom? Glória a Deus, glória a Deus. Ontem nós tivemos ali na igreja Amar e Servir o nosso culto da ressurreição, onde nós falamos da ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, onde nós falamos que foi um presente de Deus para a nossa vida, a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, um presente dos céus para nós. Estávamos longe, perdidos, sem direção, amargurados, solitários, né? E Deus, Ele enviou Jesus para morrer em nosso lugar. E ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Mas eu quero falar com vocês hoje, quero chamar você para uma jornada de uma semana, onde nós vamos estar lendo o Evangelho segundo São João, que você possa vir a juntar conosco para que nós venhamos a estudar, falar desse Evangelho durante essa semana toda. E que nós venhamos ver o tanto que esse Evangelho mostra a divindade de Deus. Mostra que Ele é o grande eu sou, o Deus amoroso, o Deus provedor, o Deus presenteador, né? Que nos fala, que nos relata, que Ele se mostra como o Filho de Deus. Então nós vamos estar comendo essa palavra, nós vamos estar bebendo essa palavra, né? E que nós venhamos sair dessa, ficarmos nessa sexta-feira, nessa semana, cheios da presença de Deus. E se porventura tem alguma coisa que está atribulando o seu coração, descanse em Deus. Deus, Ele não está dormindo. Deus, Ele não está cochilando. Deus, Ele tem algo para fazer de milagres na sua vida essa semana. Então somente creia em nome de Jesus Cristo. A palavra de Deus fala aqui no Evangelho segundo São João, primeiro no capítulo, ele se revela como a palavra verdadeira, a palavra que se fez carne, o verbo que se fez carne e habitou no nosso meio, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então ele se revela, ele mostra para nós aqui que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é o Filho de Deus. Promessa que há muitos anos
os hebreus, o povo de Deus estava esperando. E a palavra de Deus aqui para nós, no primeiro capítulo, fala a respeito do verbo, testemunha viva de Deus, que saiu lá do trono do Pai para habitar, gente, aqui na terra. Para habitar aqui na terra, para nos ensinar o amor verdadeiro, como nós devemos amar uns aos outros, como nós devemos suportar uns aos outros. E Deus poderosamente, Ele mandou Jesus Cristo para estar nos abençoando. E também no primeiro capítulo fala a respeito dos chamados discípulos. Sabe que você tem um chamado de Deus? Você tem um chamado, talvez não é para ser pastor, missionário, ou um padre, ou uma freira. Às vezes você não tem esse chamado, mas Deus te chamou para você ser uma dona de casa. Deus às vezes te chamou para você ser um grande empresário. Às vezes Deus te chamou para você ser um grande advogado. Às vezes Deus te chamou para um propósito, né? Então nós precisamos saber qual é o chamado de Deus para a nossa vida. E aqui fala que Deus chamou os seus discípulos para estar seguindo Ele. E aqui no capítulo 2, vou estar dando uma resumida bem rápida, tá, gente? Então, aqui no capítulo 2, fala a respeito fala a respeito das bodas de Caná, onde Jesus, Ele transformou a água em vinho. Sabe de uma coisa? Deus, Ele quer transformar a tristeza em alegria. Deus, Ele quer transformar a dor não em alívio. Ele quer arrancar essa dor. Ele quer tirar essa dor que está machucando seu coração e está deixando você uma pessoa triste, desesperada, angustiada. Deus, Ele tem algo para a sua vida. Deus, Ele quer mudar. Assim como naquele casamento faltou ali o vinho, Jesus, Ele não quer que falta nada na sua vida. Ele não quer que falta nada. Por quê, pastora? Porque o nome dele é Jeová Jiré, o Deus provedor, o Deus que provê tudo que você precisa, não somente financeiramente, mas também Ele pode prover conjugalmente. Seu casamento, Ele pode prover uma restauração muito grande. Deus, Ele pode prover restauração da sua família, da sua casa. Ele pode transformar essa situação que você está vivendo em uma situação boa, em uma situação abençoada pelo Senhor. Às vezes você já perdeu a esperança, pensando assim, não vai mudar. Não, você tem que parar com isso. Você tem que ter fé, pensamentos positivos. Você tem que crer no Deus Todo-Poderoso, que Ele pode mudar a sua vida e a sua sorte. Assim como naquela festa faltou o vinho, assim também Jesus, Ele vai abençoar você e vai te dar tudo aquilo que você precisa. Você crê? Se você crê comigo, diga amém. Diga amém, diga graças a Deus. E depois aqui também no capítulo 2, fala que Jesus, Ele entra ali no templo, né? Lugar santo, lugar onde nós vamos, né? Ele entra ali no templo e de repente Ele vê coisas erradas ali dentro do templo, cambistas, pessoas vendendo e comprando, pessoas disputando mercadorias, e Ele se entristece com aquilo, né? Ele se entristece e começa a jogar tudo aquilo que estava nas bancas no chão, tudo aquilo. E ele começou a derrubar, sabe por quê? Porque nós temos uma mania de comodismo. Por que as pessoas estavam vendendo? Porque as pessoas já não mais preparavam o seu sacrifício em casa, sabe? Pessoas não preparavam mais. Por quê? Porque já não tinha tempo. Tá igualzinho no nosso tempo hoje. Muitas pessoas não têm tempo
não tem tempo de ir à igreja, não tem tempo de adorar a Deus, não tem tempo de jejuar, não tem tempo de tirar um minuto para estar lendo a palavra de Deus. Aí vem as lutas, aí vem as tribulações, aí vem as guerras. E nós não temos um general como para a gente estar nos aconselhando, para a gente estar seguindo. Aí o que acontece? A gente perde batalhas. Sabe? E a palavra de Deus diz que Jesus, ele entrou ali no templo para estar falando da palavra do Pai, para estar curando os enfermos. E de repente ele chega lá e vê aquele povo ali vendendo e comprando. E ele diz assim, ó, a palavra de Deus diz que ele fala assim: como vocês faz da casa do meu pai um covis de ladrões, né? E a palavra de Deus diz assim, que ele pega e expulsa as pessoas dali. E ele diz assim, ele diz que a casa do pai dele é uma casa de oração. E Jesus ali purifica o templo. Então, aí aqueles religiosos, aqueles sabichões, olha para Jesus e vê aquilo ali. Ele fala, aí eles mesmos citam a palavra de Deus para ir contra a Jesus. Sabe por que eles foram contra Jesus? A atitude de Jesus. Sabe por quê? Porque eles estavam tendo lucros. E quando uma pessoa ela tem lucros naquilo que não é devido, ela não gosta da ação daqueles que são retos, aqueles que são puros. E ele pega e fala, porque aqueles homens falam assim, que o zelo pela casa de Deus ia devorá-lo, né? Quantas vezes a gente vai à igreja, à casa do Pai, e a gente se comporta indevidamente? Quantas vezes? E sendo que Jesus, ele fala assim, olha, a casa do meu Pai será chamada casa de oração, né? E quantas vezes a gente entra na casa de Deus de qualquer jeito, né? Com coisa que a gente está indo num clube, né? A gente entra na casa de Deus de qualquer maneira, com coisa que nós estamos indo para um forró, né? Quantas vezes as pessoas entram na casa de Deus, né? Mastigando chiclete. Quantas pessoas pregam chiclete no banco da igreja, sem nenhum temor, Quantas pessoas, né, que ficam vendo celular dentro da casa de Deus, sendo que não é hora para isso. Mas a pessoa está tão viciada, que ela não deixa o celular em nenhum momento. A palavra está sendo pregada, a oração está sendo feita. E de repente, a pessoa, ela se perde por não dar valor na presença do Santo, na presença do Altíssimo. Quantas pessoas, eu acho que Jesus, se ele tivesse nosso tempo, ele ia quebrar muitos celulares, né? Porque às vezes tem pessoas que são tão enganadas por Satanás, que a pessoa fala assim, não, eu estou lendo a Bíblia. Mas Satanás, às vezes, ele tenta tanto as pessoas que eles pegam, vão ler mesmo a Bíblia, mas de repente, não, deixa eu dar uma olhadinha aqui no meu zap, deixa eu dar uma olhadinha aqui nessa notícia, deixa eu dar uma olhadinha para quem me ligou. Aí perde toda aquela conexão, toda aquela concentração que a gente estava ali naquela hora.
Então tome cuidado. Por isso que a palavra de Deus diz assim: guarda o teu pé quando entrar na casa de Deus. Guarda o teu pé. E Jesus, ele fala assim, que a casa dele é casa de oração. É casa de oração. Será o que nós estamos transformando, né, irmãos? A casa de Deus. Às vezes é um diz que uma fofoca, né? É algo assim que entristece o coração do Pai. E às vezes muitas pessoas não saem daí mudadas e transformadas, porque pessoas reparando a roupa uma da outra, né? Pessoas reparando, nossa, que louvor ruim, nossa, que pregação ruim, sabe? Sendo que nós estamos ali é para adorar a Deus, para bendizer o nome de Deus. E Jesus, ele ficou totalmente espantado quando ele entrou ali e viu que não estava acontecendo nenhuma adoração, que não estava acontecendo nada de reverência ao Senhor, né? E de repente ele olha ali e não vê nada disso. E quantas vezes Deus, ele olha do alto céu e ele vê cada um de nós. Deus, ele, quando nós estamos ali na igreja, Deus, irmãos, não vê o todo. Não, ele olha para cada um. Para cada um. Ele recebe a adoração de cada pessoa. Ele recebe o louvor de cada pessoa. Cada pessoa. Então nós precisamos atentar para que Deus, ele está me vendo ali, ele está te vendo ali naquele lugar, ele está te vendo, as palavras que saem, as fofocas que acontecem. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Você não pode chegar de qualquer jeito. Você não está indo para a praia? Ou você não está indo para a academia? Você não está indo? Então, nós precisamos saber disso, meus irmãos. Nós precisamos. Para que nós venhamos sair dali totalmente restaurados e abençoados pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque o propósito de Deus da nossa ida ali na casa dele e adorar ele, bem dizer o nome dele, você sabe qual que é? Mudar a nossa vida e a nossa sorte. Nos fortalecer nas nossas fraquezas, nos orientar no dia que nós estamos sem cabeça para nada. Sabe, o propósito de Deus quando nós vamos ali na casa dele é que nós venhamos ficar em sintonia com ele e que ele venha falar profundamente na nossa alma. E dia de domingo, eu sempre profetizo isso lá na igreja, que no domingo, o primeiro dia da semana, que Deus possa abrir portas, caminhos, e possa nos orientar o que nós devemos falar, como nós devemos agir, onde nós vamos colocar os nossos pés, que sejam abençoados ali. Precisamos, irmãos, ter a direção do Espírito Santo de Deus, todos os dias, santificar a nossa vida. Até Jesus ia no templo, orar, buscar, ensinar, curar, libertar pessoas. Até ele ia. Quanto mais nós, quantas pessoas que você tem dado ouvido falando, eu não preciso ir na igreja, não. Eu não preciso, não, eu busco Deus aqui em casa mesmo. Não, você pode até buscar Deus na sua casa, mas Deus, ele quer comunhão. Comunhão.
Quando Salomão estava construindo o templo, a Bíblia diz assim que depois que ele terminou o templo, Deus falou com ele. Sabe o que Deus falou com ele? Quando Salomão ele terminou o templo, ele diz assim para Salomão: olha, se eu cerrar os céus e não mandar mais chuva, e se não houver mais colheita, a Bíblia diz assim, que ele fala assim: mas se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que Deus fala? Mas agora os meus olhos estarão sobre este lugar e os meus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Então Deus abençoa as pessoas que vão à igreja. Deus abençoa pessoas que vão no templo adorar. Leia lá em 2 Crônicas 7. Eu vou ordenar a bênção e a vida. É só ler a Bíblia, gente, para você entender que os atos que às vezes nós fazemos é direcionados pelo Espírito Santo. Dia de culto não é dia de você ficar em casa. Dia de culto você tem um encontro com o Pai. Você tem um encontro com Deus. Não coloca Ele em segundo plano da sua vida. Não coloca Ele em terceiro plano da sua vida. Mas busca Ele com toda diligência. Busca Ele de todo o seu coração. Busca Ele e Ele vai se deixar achar. Busca Ele e Ele vai te abençoar. Busca Ele que Ele vai transformar e mudar sua casa, sua vida e a sua família. Ainda que às vezes acontece algum embaraço, algum imprevisto, mas o importante, dentro deste embaraço e dentro desse imprevisto, Ele vai estar conosco. Ele não vai nos tirar da luta. Ele não vai nos tirar da guerra. Ele vai estar conosco nela. Para que nós venhamos ter experiência. Para que nós venhamos saber que Ele é conosco todos os dias da nossa vida. Então, meus irmãos, essa é a palavra de Deus para nós aqui nesta tarde, nessa segunda-feira. Que Deus possa abençoar você, possa abençoar sua família. Então vem comigo nessa jornada da leitura do Evangelho de João, essa semana, que vai ser uma bênção. Vai ser uma bênção para mim e para você também, tá bom? Vamos orar, vamos falar com o grande eu sou. Vamos falar com o grande e poderoso Senhor. O que você está precisando? Qual é a sua queixa diante do Pai? Ah, pastor, não estou precisando nada. Então levanta a mão e louva a Deus. Adore ao Senhor. E você que está doente, eu quero liberar cura para a sua vida hoje. Você que está com problema na justiça, você que está com algum problema em qualquer área da sua vida, vamos juntos orar. Eu estou aqui para abençoar a sua vida. Eu estou aqui para abençoar a sua casa. Eu estou aqui para declarar que você não está sozinho nessa luta. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Você pode fechar os seus olhos? Você já preparou já o seu copo com água? Vamos orar e Deus vai estar abençoando em nome do Senhor Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, ó Deus de eternidade, a eternidade o Senhor é Deus. Não, nada foge do controle do Senhor, pois o Senhor é o grande eu sou. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Emanuel, o Deus conosco, que está conosco todos os dias, desde o nosso levantar até o nosso deitar.
Eu oro em favor de todas as pessoas. Eu oro em favor da nossa semana. Que a nossa semana seja uma semana de paz. Que a nossa semana seja uma semana de portas abertas. Que a nossa semana seja uma semana cheia de saúde, de alegria e de paz. E se porventura vier alguma luta ou tribulação, nós passaremos tranquilos, porque o Senhor vai estar conosco. A nossa confiança é plena e total no Senhor, porque não há Deus como o Senhor, Pai. Não há Deus que pode nos ajudar. Não há Deus. Por isso que nós oramos agora. E eu oro por todos os doentes. Essa pessoa que está sentindo dor. Ó meu Deus, Deus, do alto da cabeça até a planta dos pés. Eu declaro que essa dor vai embora agora em nome de Jesus. Essa pessoa que acordou triste, angustiada, amargurada, que precisa pagar as coisas, mas não tem recurso, Pai. O Senhor é Jeová Jiré, o Deus provedor. Então provê para essas pessoas agora uma saída, um escape. Essa pessoa que está desempregada, Pai, abre as portas. O Senhor é aquele que abre a porta e ninguém pode fechar. O Senhor é o Deus que fecha a porta e ninguém mais pode abrir. Então abre as portas e abre as portas do melhor, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Deus, essa pessoa que está com insônia, não está dormindo direito, tomando remédios controlados, ó meu Deus, tomando remédio para ansiedade, tomando remédio, meu Pai, eu oro por essas pessoas, liberta essas pessoas e cura elas, meu Deus, dessa ansiedade. Tira, meu Pai, toda perturbação espiritual da vida dessa pessoa. Meu Deus e meu Pai, o Senhor é o Deus que sara. Então sara agora pelo teu poder e liberta pelo teu poder. Abençoa cada trabalhador, cada trabalhadora. Abençoa, meu Deus, em nome de Jesus. Abençoa os empresários. Senhor, não deixa os empresários fecharem as portas, mas provê uma saída, Senhor. Provê um escape, porque tem muita gente que depende desse trabalho. Tem muita gente que sustenta a família através desse trabalho. Mesmo que a crise está muito, mas o Senhor é o dono de tudo. Venha estar revertendo essas situações em nome de Jesus. Eu entrego, meu Pai, todas as coisas nas suas mãos. Eu te peço que o Senhor nos dê a graça, a força e a vitória do Senhor, em nome de Jesus. Eu consagro, meu Deus, esse copo com água e eu declaro cura sobre esta água. Todas as pessoas que tomarem essa água seja totalmente abençoada pelo Senhor. E que essa água possa se tornar um rio de águas vivas dentro de nós. E que vai limpando tudo que não presta, vai limpando tudo que não provém do Senhor. Tira toda a dureza do coração, toda a incredulidade. Tira tudo que não provém do Senhor, todo ódio, amargura, rancor e ressentimento. Meu Pai, quando nós tomarmos essa água, que nós venhamos ser abençoados poderosamente, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. E você que crê comigo, diga amém, Jesus. Diga glória a Deus, diga graças a Deus. Aleluia, Deus é maravilhoso. Vamos tomar dessa água juntos? E receba a sua bênção e receba a vitória de Deus, em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, glória a Deus, glória a Jesus, glória ao Espírito Santo de Deus. Que Deus continue te abençoando, em nome de Jesus. Essa semana vai ser uma semana abençoada pelo Senhor. E que nós venhamos buscá-lo em todo momento, toda hora da nossa vida. Porque o Senhor é bom em todo tempo. E em todo tempo Deus, Ele é bom. Um beijo no seu coração. Deus te abençoe e te guarde. E até amanhã, querendo Deus, eu estarei aqui novamente para abençoar você, sua família, seus sonhos, seus projetos. Deus abençoe e viva Cristo, o nosso
Divino Mestre. Deus abençoe sua vida, gente querida.